Existe algo que tem sido muito mal compreendido por aqueles que tratam dessa questão. Esta é a questão da consciência. Na realidade, não é que tem sido mal compreendido. Na realidade, não há compreensão. Em geral, aqueles que abordam a questão da consciência, esta questão da consciência humana, desta consciência em nós, eles se aproximam da questão investigando intelectualmente. Assim, a mera investigação verbal, intelectual, não nos dá compreensão. Portanto, não se trata de uma má compreensão. Se trata de um mero entendimento intelectual, verbal, sobre este assunto. Nós não temos uma visão real daquilo que não compreendemos. E esta mera visão, esta mera assertiva, esta mera aproximação de palavras, ela é intelectual. E o intelecto, em nós, ele é incapaz, vamos perceber isto aqui, ele é incapaz de ter uma visão clara destas questões que diz respeito a ele mesmo. Uma vez que o intelecto presente em nós é um intelecto condicionado, em razão da presença de uma mente condicionada. O nosso intelecto, ele é capaz de lidar com lógica, ciência, matemática, discernir entre uma coisa e outra. Mas ele é incapaz de ter esta ciência deste movimento psicológico presente em cada um de nós. Ele é incapaz de compreender questões que, na realidade, diz respeito ao seu mau funcionamento. Este mau funcionamento é o funcionamento de um intelecto condicionado, sustentando a ilusão de uma identidade presente. Esta identidade é a pessoa, é o eu, o mim, o ego. O intelecto condicionado é parte desta mente programada. Todo movimento desta mente, neste condicionamento, é o próprio condicionamento do intelecto. Assim, é impossível termos uma compreensão a partir do intelecto, no que diz respeito a esta visão desta realidade divina, desta totalidade da vida, que envolve naturalmente o descarte desta psicológica condição presente em nós, nesta mente, no próprio intelecto, deste condicionamento. Aqui juntos nós estamos investigando a verdade sobre o fim deste condicionamento intelectual. O fim deste programa que está rodando em cada um de nós, que é o programa desta consciência egóica, desta consciência pessoal, que nós chamamos de consciência humana. Aqui estamos com você, tendo um olhar novo para isto que somos.
O velho olhar não funciona. O olhar que temos para nós mesmos é da análise. Analisar é parte daquilo que o intelecto faz. O olhar velho que temos para nós mesmos é da introspecção. Esta introspecção é quando a mente se volta para ela mesma, mas a partir de um modelo, de um princípio, de visão particular. Sim, nós precisamos ter uma visão de nós mesmos. A mente precisa se tornar cônscia dela própria, mas não pela introspecção, não pela análise, pela autoanálise. Ao fazer isto, nós nos colocamos numa posição onde olhamos a partir deste fundo, que é o próprio eu, que é o próprio ego. Jamais teremos uma real transformação ou mudança verdadeira. Uma real visão ou compreensão da vida em amor, em liberdade, em felicidade. Enquanto persistirmos nesta condição, persistirmos nesta visão particular de mundo, criada pelo pensamento. E essa forma de nos envolvermos com uma investigação de nós mesmos, pela autoanálise, pela introspecção, é a mente a partir de um fundo, de um princípio que ela traz, se autoanalisando, se auto-observando, a partir do observador, a partir deste eu. Portanto, qual é a verdade sobre esta consciência humana? Esta consciência humana, como nós conhecemos, como estamos vivendo, é a consciência da pessoa. Esta consciência da pessoa é aquele quadro mental que ela tem sobre a vida, sobre o outro e sobre ela mesma. Este quadro mental é uma construção do pensamento. A imagem que o pensamento estabeleceu dentro de você sobre quem é você é a presença da autoimagem. Este é um assunto aqui no canal. Você e a autoimagem. Nós precisamos compreender a verdade sobre nós mesmos. Sem uma direta visão desta verdade, ficaremos presos a esta particular visão de mundo, de experiência, de pessoas à nossa volta e de nós mesmos, a partir desta autoimagem. Porque você é a autoimagem. Quando a psicológica condição de existência é este mero existir de alguém, que é o existir do eu. Não há uma separação verdadeira entre você e a autoimagem, entre a autoimagem e a pessoa, entre a pessoa e o eu. Nestes encontros, o nosso olhar é de investigação da natureza, base e estrutura do pensamento. É a verdade sobre o pensamento. É a visão sobre o pensamento. É a clareza sobre o pensamento.
que nos dará a real compreensão da consciência. Portanto, o que é pensamento? O que é o pensar? Tudo isso precisa ser visto, esclarecido, compreendido. E como acabamos de colocar, aqui quando usamos a expressão compreensão, não estamos falando de um mero entendimento intelectual que lhe habilita a falar e explicar sobre isso, que você, na verdade, não compreendeu, mas apenas intelectualizou. Entendeu? Tem toda a linguagem, toda a habilidade da fala. No entanto, isto é algo equivocado, porque lida apenas com os símbolos, com as representações intelectuais do que isto de fato representa. Aqui juntos nós estamos descobrindo isto, aprofundando isto. O que é o pensamento? O pensamento em você é um movimento que surge a partir de memórias, lembranças. É a presença do passado. O único passado presente em você que pode ser descrito, analisado, entendido e naturalmente projetado para o futuro é a presença do pensamento. Algo que vem do passado. Todo pensamento em nós é uma recordação, é uma lembrança, é uma memória. Você não pode lidar com a vida como ela acontece neste instante, tendo uma direta compreensão do que ela representa aqui e agora, a partir da memória, a partir do passado, a partir do pensamento. Você precisa de algo diferente disto. Você precisa da presença da inteligência. É a inteligência que lhe habilita a olhar para o momento presente, sem o passado. Essa qualidade de olhar, nesta qualidade de perceber, de estar ciente do que temos aqui e agora, nós não temos a presença do eu, a presença do ego, porque é um olhar livre do passado, livre do pensamento, livre do pensador. Nós não sabemos olhar para a vida como ela acontece, porque olhamos para a vida a partir das crenças que temos, dos conceitos que trazemos, das conclusões que nós carregamos. Tudo isto é parte do condicionamento. Tudo isto é parte do modelo do eu, do modelo do ego, presente em cada um de nós. Esse olhar sem o passado, esse perceber sem o percebedor, é a presença do pensar. Lidar com o momento presente sem qualquer avaliação ou conclusão de pensamento psicológico é o fundamento de uma visão da vida, livre da ilusão, livre da separação desta dualidade entre eu e a vida, entre o que é e o que deveria ser. Portanto, isto é liberdade. Esta é a presença do amor.
Esta é a presença da felicidade. Portanto, o que é o pensar? É lidar com a vida livre do pensamento. É atender este momento presente a partir da inteligência. Uma qualidade nova de comportamento, de atividade, de ação acontece. Portanto, ter uma aproximação deste momento, deste instante, onde temos a real clareza, lucidez, de lidar com este momento, é algo que ocorre quando estamos lidando com o momento, sem o passado. Esse lidar é a própria presença desta consciência real, desta real consciência. Não é mais esta consciência do eu, esta consciência da pessoa, esta mente egóica, mas é a presença desta inteligência divina, desta compreensão da vida em sabedoria. Portanto, a real consciência em nós é a real ciência da vida. Sem esta separação, sem esta dualidade. Não é alguém tendo esta ciência. Não é alguém tendo esta real consciência. É a presença desta verdade divina se revelando. Nós temos chamado de real consciência. No entanto, estamos aqui tratando, colocando em palavras, algo que a palavra não alcança. É a verdade além da consciência. Desta consciência que conhecemos, desta consciência que podemos nos dar conta dela. É algo além desta verdade que somos como pessoas, como alguém. A realidade divina é indescritível, é inominável, é atemporal. Não é algo dentro do limite ou circunscrito. Aquilo que o pensamento pode esclarecer, explicar, compreender. A realidade não é compreensível para o pensamento. O pensamento em você é o elemento da limitação. Ele está preso ao próprio movimento que ele construiu, que ele estabeleceu. É um círculo criado pelo próprio pensamento. Em um espaço que é o espaço do próprio pensamento. Em uma mente que é o pensamento. Em uma consciência que todo movimento dela requer a presença de alguém para ter consciência. Este alguém, o que ele pode ter é parte dele mesmo. E a verdade deste alguém é a autoimagem, que é o pensamento. Uma visão real de si mesmo. Uma visão real da verdade. A realidade da vida é a realidade livre do eu, livre do ego, livre
do pensamento. Todo este impulso em nós para realizar coisas, para fazer coisas, ou deixar de fazer, para tirar conclusões, para avaliar, para pensar a respeito, o que nos leva a um movimento de vontade, de desejo, de querer. Em alguns momentos, há um movimento de fugir, de escapar daquilo que nos causa dor, de fugir daquilo que causa desconforto. Assim como o movimento positivo de alcançar aquilo que possa nos dar prazer, que possa nos conferir maior continuidade, maior capacidade, maior adequação àquilo que queremos, àquilo que desejamos. Tudo isto se refere à presença do eu. A presença desta pessoa. E é exatamente isto que temos chamado de consciência humana. A presença da mente, daquilo que expressamos a partir de uma memória superficial, que chamamos de mente consciente, e aquilo que expressamos a partir de uma memória mais oculta, profunda, que é esta mente inconsciente. Nós estamos diante de um movimento que é um movimento conhecido da mente, de reconhecimento da mente. Quando é que você tem esta consciência da pessoa? Quando está ciente de algo. É bem curioso, nós passamos boa parte, não só dos nossos dias, como semanas, meses e anos, sem nos dar conta de que estamos lidando com uma criação do próprio pensamento. Podemos, na verdade, levar uma vida toda e morrer desta forma, sem ter a mínima noção, a mínima ciência da verdade de que estamos dormindo. Esta é a consciência do eu. Esta é a consciência da pessoa. Ela dorme. Não há uma real ciência da realidade da vida. Temos apenas a particular vida em um sonho de quem sonha. De quem sonha esta vida, que é a presença desta consciência do eu. Em sono, na inconsciência, vivendo dentro deste movimento que é o movimento do pensamento. Toda essa preocupação sua, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua dor da solidão, a confusão presente em sua vida particular, de relacionamentos, nos mostrando uma relação confusa, a relação que este eu tem, que este ego tem com a outra pessoa. Toda desordem e confusão em sua particular vida de relações. A questão do medo, da insegurança, desta condição psicológica de apego e medo presente dentro dos relacionamentos. Tudo isso está presente em razão da inconsciência
que é a presença exatamente desta consciência do eu, desta consciência pessoal, neste sonho. Aqui o nosso trabalho consiste em tomarmos ciência do fim da autoimagem. O fim da autoimagem é o fim para essa ilusão de alguém presente, que é a pessoa, que está separada da vida, separada do outro, nela mesma, em diversos estados de contradições internas, em razão da separação entre aquilo que ela pensa, que ela sente e que ela faz. Tem ela no pensar, tem ela no sentir, tem ela no fazer. E a presença da contradição, do conflito que está presente entre sentir e pensar e fazer de uma forma diferente. As ações neste ego, as ações neste eu, são exatamente assim. Você sente algo, pensa uma outra coisa. E na hora da ação, sua ação é uma terceira coisa acontecendo. Portanto, há esta contradição. É natural que isto represente dentro de você conflito, problema, sofrimento. Contato com a vida real é o contato com o fim desta ilusão, que é a autoimagem. O fim da autoimagem é o fim desta ilusão, deste você e a autoimagem, desta ilusória identidade, desta pessoa, deste mim. Se aproximar deste instante, dando uma resposta para a vida, é algo que requer o fim do passado. Podemos, nesta vida, ter a ciência de que não há tal coisa como o futuro, tal coisa como o passado. Padrão de comportamento do pensamento em nós é algo que afirma constantemente que, como pessoas, nesta autoimagem, você, sendo esta autoimagem, sendo alguém, precisa do amanhã, precisa do futuro para ser feliz, para realizar alguma coisa. E nesta realização de alguma coisa, ser alguém. Há esta constante busca para ser alguém, realizando alguma coisa. Portanto, estamos sempre afirmando o futuro. Nós estamos vindo do passado e indo para o futuro. A afirmação de um passado para este mim é a ilusão de um futuro para este alguém, para este algo diferente, que o eu deseja, que o eu procura. Nós não temos a ciência da liberdade agora, da paz, do amor, da felicidade agora. Não temos a ciência daquilo que está presente aqui, neste instante, além do mundo, além da experiência do pensador, do pensamento. Não temos ciência desta realidade, que é a realidade divina, que é a realidade
daquilo que é indescritível. Nós chamamos de Deus, mas estamos diante de algo que está além do pensamento. Não pode ser a ideia que fazemos de Deus. A ideia que fazemos de Deus é algo dentro do pensamento. A ciência da realidade de Deus é a presença daquilo que é indescritível. No entanto, isto se revela quando não há mais o futuro, quando não há mais o passado, quando não há mais este eu na busca de ser algo, na busca de ser alguém diferente de como ele sente ser. Quando isso termina, temos a realidade se mostrando, a verdade se revelando. E esta verdade é inominável, é atemporal, é a beleza da felicidade. Portanto, este encontro com a realidade divina não é alguém assumindo este encontro, não é alguém realizando este encontro, tornando possível este encontro. É, na realidade, a própria realidade divina se revelando. Quando este eu não está, esta autoimagem se foi. Quando a ilusão da mente não está mais presente. Um novo coração, uma nova mente, é a presença desta real consciência. É a presença desta realidade. Sem o eu, sem o ego. Aqui nesses encontros, nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você, nós estamos aqui investigando estas questões, aprofundando a clara visão sobre isto, para uma verdadeira compreensão. São 2 dias, é um encontro online nos finais de semana, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar destes encontros online nos finais de semana. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos descobrindo como romper com esta autoimagem, que vive nesta dependência psicológica de apreciação e de rejeição, que quando é rejeitada se sente triste, com raiva, aborrecida, que quando é elogiada, parabenizada, se sente feliz, contente,